Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. O Grêmio vive dentro de campo um momento de maior paz na temporada. Entretanto, o clube está fervilhando de acontecimentos e no último final de semana renovou 150 cadeiras do Conselho Deliberativo. E no programa de hoje temos a honra de bater papo com um conselheiro gremista que agora é jubilado. Além disso, também é presidente do Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Rio Grande do Sul. É sempre uma alegria conversar contigo, Ayrton Ruschel. Boa tarde, seja muito bem-vindo novamente ao De Carrinho. Que prazer, Cassiano, voltar a falar contigo. Já estávamos há tempo sem falar, né? Estava com saudade já de falar para a legião de ouvintes aí, que são tão fiéis, aí, pessoal de Taquara, da região. Esse programa que já é uma tradição, que criou a sua história, né, no mundo rio-grandense. Então é uma honra estar aí contigo. Realmente fazia um tempo que nós não falávamos, o futebol tem fervilhado, tivemos as eleições do Grêmio agora recentemente, uma troca de 150 conselheiros, também os movimentos, né, o Grêmio terá uma eleição para a presidência muito perto. Temos os assuntos do futebol em geral, o Tribunal de Justiça Desportiva, que eu tenho a honra de presidir, né, um tribunal que funciona com um pleno com nove auditores, mas tem 5 comissões também, que julgam em primeira instância os processos. Então, é muito trabalho, é a vida esportiva, e eu quero poder dividir agora com essa tua legião de ouvintes aí, as perguntas que tu vais, com certeza, perguntas inteligentes, a exemplo do que fizeste sempre através dos anos, né? Perguntas inteligentes, e vai ser um prazer respondê-las. Olha que grande responsabilidade. Tomara que sejam perguntas aí que atendam às dúvidas dos nossos ouvintes, e temos muitos assuntos. Inicialmente, explique então, Ayrton, para os ouvintes, essa nova condição de conselheiro jubilado no Grêmio. Tivemos, como a gente já falou, eleição no último final de semana e você foi um dos eleitos. Há quanto tempo você é conselheiro e o que era preciso para jubilar, além do que isso se modifica na prática, de agora por diante? Essa questão do jubilado, ela é importante, porque aqueles que já tiveram várias gestões, eles a atingirem os 70 anos, aos 70 anos, eles adquirem a condição de jubilado pelo Estatuto do Grêmio. O Internacional também tem essa honraria, né? Quando tu chega aos 70 anos e tu tem uma sequência de gestões, tu se torna jubilado. O jubilado faz com que tu não precise mais, a cada 6 anos, renovar, ficar nessa angústia, e até aproveito para dizer, esse último pleito, das 6 chapas, só 2 conseguiram avançar. Então, muita gente, 4 chapas que continham a história do Grêmio, tinham pessoas extremamente importantes, pessoas que ajudaram a trazer o Grêmio até aqui, e saíram fora do conselho, né? Então, realmente, esse jubilado termina com essa aflição de, a cada 6 anos, tu ter que participar de um pleito que tu nunca sabes qual terá o seu desiderato. Mas a gente assim se estende a história, e o fundamental é exatamente, tu atingir 70 anos, eu tenho 68, então, ao ser aprovado agora, eu daqui 2 anos atinjo os 70 anos e me torno jubilado, o que fará com que, ao fim da minha gestão, eu não precise mais participar das eleições. E um dos conselheiros que a gente lamenta muito que deixaram o Conselho Deliberativo do Grêmio, algo até inimaginável, e que iria jubilar também, é o Denis Abraão. É uma honraria importante, muito merecida, pelos serviços aí prestados ao Grêmio. E Ayrton, uma atividade que você já está desempenhando aí há cerca de 1 ano é a presidência do Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Rio Grande do Sul. Na época que você estava chegando a essa presidência, você esteve no programa aqui. Conta como que é essa rotina de presidente do TJD e quais os desafios que você teve e vem tendo ao longo deste período. Eu entrei em julho do ano passado, estou completando 1 ano e alguns meses à frente do Tribunal de Justiça Desportiva.
é uma indicação que eu recebi, o tribunal ele é montado, até te peço a licenciosidade de poder explicar para os teus ouvintes, porque muita gente imagina que o Tribunal de Justiça Desportiva esteja ligado à Federação Gaúcha de Futebol, e não é o caso, né? Nós somos auditores nomeados, a OAB indica 2 advogados, o Sindicato dos Atletas indica 2 advogados, a Federação indica 2 advogados, o Sindicato dos Árbitros indica representante, e assim são constituídos 9 auditores, e aí, numa votação aberta e expressa, esses 9 auditores elegem o presidente, e eu tive a honra, por unanimidade, ser eleito. E aí montei 5 comissões com 5 julgadores que julgam em primeira instância. Então, os processos, os incidentes, mas não é só campeonato gaúcho, tá? O pessoal fala muito só no gauchão, mas tem sub-12, sub-13, sub-15, tem o futebol feminino, né? Tudo isso é regido pelo nosso tribunal, e a gente faz, então, em primeira instância, e o pleno, que são esses 9 que eu te descrevi anteriormente, são os que acabam julgando o processo na sua segunda instância. E ainda tem a terceira, que é o STJD, no Rio de Janeiro, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que julga, então, que revisa, que pode se revisar as decisões que, porventura, os órgãos estaduais derem e não concordarem. Mas é uma atividade pro bono, mas muito me enriquece, muito me orgulho dela, se faz um trabalho muito sério. Nessa última enchente em Porto Alegre, o tribunal foi totalmente destruído, tivemos que reconstruí-lo, ficamos por alguns meses atuando fora do local, mas hoje ele está bem montado lá, dá para se ver as imagens, quem quiser conhecer, e fica o convite, quando vierem a Porto Alegre, conhecerem a Federação Gaúcha de Futebol, podem conhecer também as dependências do Tribunal de Justiça Desportiva. Muito importante essa explicação. O pessoal só lembra do TJD no momento do gauchão, Ayrton. O senhor sabe bem como é essa rivalidade. E vamos falar um pouco mais tecnicamente, então, sobre o trabalho do tribunal. Quais são os prazos médios entre o recebimento de uma denúncia e a realização do julgamento? Certamente o período do gauchão é o mais polêmico, não é? E esse ano foi bastante complicado. Mas fala um pouco também sobre as outras divisões e categorias. A gente tem que fazer uma distinção que quando começa o Campeonato Gaúcho, não que aumente o trabalho, mas aumenta o acompanhamento da imprensa, né? Mas nós temos muita atividade, como eu já disse na minha manifestação anterior, nós temos sub-13, sub-14, sub-15, o feminino, os campeonatos não param, temos a segunda divisão, a divisão especial, então existem o tribunal não para. E o que a gente está muito orgulhoso, desde que eu assumi a pasta lá, nós temos julgado todos os processos dentro do mesmo mês, exatamente dentro daquele princípio que justiça que tarda não é justiça, né? Então, dando uma resposta à sociedade muito rápido em relação à súmula. E também a federação tem se preocupado muito com isso, porque há um trâmite até chegar no tribunal. Eu insisto, o juiz do árbitro, que é o grande decisor, né? Ele faz a sua súmula, em 24, 48 horas, ele manda ao procurador, temos um procurador-geral e diversos subprocuradores que atuam nas nossas comissões, esses procuradores fazem a denúncia, e aí sim eu indico um relator, e as comissões já começam a atuar em primeira instância. Desta decisão ainda cabe recurso, como eu expliquei, para o pleno, aqui eu presido, e depois da nossa decisão, se tiver alguma resignação, ainda tem, como eu disse, o STJD. Perfeito, muito bem explicado. E também, Ayrton, quantas coisas você faz em paralelo a isso, a gente pode te acompanhar na TV Pampa nos finais de tarde, não é? Qual a importância deste papel na comunicação e discutir aí os assuntos relevantes do nosso estado? Como tu sabes, eu já estou há 7, 8 anos no Atualidades Pampa, um programa que vai ao ar ao vivo às 19h15 e é reprisado também às 12h30 e às meia-noite e 30 e depois no outro dia às 12h30. Então é um programa de grande circulação e ele trata o que eu digo, é um dos resquícios
da antiga TV gaúcha que nós tínhamos, onde os temas locais eram divididos. Hoje a gente entende, respeita, são as redes, né? As grandes redes, se tem uma programação uníssona pelo país, mas a TV Pampa ela manteve as suas características de ter um programa local, uma bancada comandada pela Magda Beatriz, uma jornalista de mais de 40 anos aqui, de história no Rio Grande do Sul, e aí os temas, pelo próprio nome diz, Atualidades Pampa, né? Um programa que trata das questões que estão acontecendo no momento, especialmente os destinos políticos. Nós temos ali as mais diversas linhas ideológicas que oportunizam um debate, um contraditório extremamente interessante, extremamente produtivo, onde todas as vertentes são abordadas e quem conclui, na verdade, é o telespectador. É como eu digo, tu não podes dar matéria pronta para telespectador, tu tem que dar as informações, tu tem que dar a opinião para que ele, ao final, conclua. Esse, para mim, é o verdadeiro objetivo do jornalismo, esse é o verdadeiro objetivo de um programa que pensa em alcançar 11 milhões de gaúchos, como nós ali no Atualidades Pampa sempre pretendemos fazê-lo. Com certeza. É um programa de muita história aqui no estado, em que, sem dúvida nenhuma, cumpre um papel muito importante na sociedade gaúcha. Eu me recordo que em 2007, quando a TV Guaíba foi vendida para o Grupo Record, a TV Pampa importou muitos programas que tinha na TV Guaíba, e o Atualidades é um programa que tem sua marca. Lembro lá atrás do Flávio Alcaraz Gomes comandando Guerrilheiros da Notícia. Era um programa assim, semelhante. Muito legal, muito legal. E volta e meia repercute algumas coisinhas aí nas redes sociais que são ditas lá no programa. Estamos aqui conversando com o meu amigo Ayrton Rusch, o conselheiro jubilado do Grêmio, comunicador, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Rio Grande do Sul. E Ayrton, voltando para o mundo da bola e ingressando no antepenúltimo mês do ano. Até o momento, o futebol gaúcho está devendo muito. E o que seria possível ainda fazer para que este 2025 termine feliz? Até o Caxias está em dificuldades na Série C, meu amigo. Olha, eu participo há muitos anos aqui com o De Carrinho, como eu disse, eu adoro, tenho um carinho todo especial por vocês, e até essas atualizações que a gente faz nos permite fazer uma revisão do que está acontecendo com o futebol gaúcho. Primeiro que nós temos folhas, chegamos a folhas de 20 milhões de reais, com times extremamente modestos, com times extremamente que não sinalizam na proporção do investimento a resposta que o torcedor precisa. E eu acho que nós enfrentamos aqui na dupla Grenal uma crise diretiva, né? Eu vejo que nós não temos conseguido preparar dirigentes. Quero trazer históricos, assim, de dirigentes históricos, como o nosso Cacalo, que nos deixou recentemente aqui. O Cacalo, ele fez um trabalho extraordinário do Grêmio até chegar à vice-presidência de futebol e depois à presidência. Vários dirigentes começaram na base, começaram em lugares de menos importância, até ascenderem a posições importantes no clube. Então, é importante que esse dirigente ele tenha o traquejo. Passando um pouquinho da minha experiência para vocês aí, eu tive na parte jurídica, tive na parte financeira do clube, eu fui ouvidor do clube, eu fui assessor da presidência, né? Tu tem diversos conhecimentos do clube, até tu te considerar um dirigente capaz, né, de gerir, de ser vice-presidente do clube em algumas gestões, como se foi. Então, eu vejo pessoas aterrissando no mundo do futebol hoje sem tê-lo vivido. Isso não é bom. Isso não é bom, pode ter certeza. Isso aí é uma questão assim de preparar dirigentes, é tão importante quanto preparar um time, preparar jogadores. Então, a gente tem visto um número muito baixo, um número muito aquém na montagem de aproveitamento de contratações, que eu digo assim, em 10 contratações, tu tem que acertar 7, 8, tu não pode errar tanto, né? E esse índice está muito baixo. Então, eu me tornei um crítico desse momento do futebol gaúcho, evidentemente em relação à dupla Grenal, que tem, volto a dizer,
orçamentos significativos e não tem dado a alegria que o torcedor tanto precisa e tanto merece. Então, vamos torcer, na verdade, nós, como gaúchos todos, né, torcemos muito pela recuperação do Grêmio, que agora deu uma melhorada no Brasileirão, torcemos muito pela recuperação do Internacional, né? É importante que nós não fiquemos, que a dupla Grenal não fique perto da linha de rebaixamento, exatamente porque são camisetas pesadas, e essas camisetas pesadas sofrem mais. Os clubes pequenos, embora perto do rebaixamento, eles não sofrem a pressão da imprensa nem da torcida, como sofrem os clubes grandes, como o Grêmio Internacional. Então, torcer que a nossa dupla Grenal se arrume dentro do campo, né? E agora, numa perspectiva de 2026, possam montarem times competitivos a ponto de voltarmos a disputar os títulos nacionais, porque no momento nós estamos reduzidos e não diminutivo, porque adoro o Campeonato Gaúcho, me criei dentro do Campeonato Gaúcho, mas como nós temos no Rio Grande do Sul, temos 2 campeões do mundo, muito justo que a gente almeje ainda, né, ainda voltar a esse patamar de disputar a Libertadores e, quem sabe, competir de novo em almejar o mundo. Amém, Ayrton, que assim seja. E destacando um pouco mais o Grêmio, pelo conhecimento que o senhor tem aí do clube, até candidato a presidente já foi, dentro de campo, quais os grandes erros cometidos para que essa temporada tenha sido tão fraca e há poucos jogos apenas que está de fato existindo uma melhora concreta? Ainda em consonância, ou dando sequência ao que eu me manifestei na tua pergunta anterior, na verdade, sequência de trabalho é muito importante. O Grêmio, por exemplo, que tu provocas, faz a provocação primeiramente com o Grêmio, ele trocou de técnico em meia temporada. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, a troca de técnico que tira a sequência de trabalho. Então, o Grêmio começou com um técnico que foi quem montou o plantel, não conseguiu fazer esse plantel dar a resposta, obrigando a troca e vindo um novo técnico, que é o Mano Menezes. Bem, o Mano Menezes, então, não foi ele que fez esses jogadores, quem sabe as suas características de time, de como ele gosta de jogar, não se adequem aos jogadores. Nesta janela agora, nesta janela de julho e agosto, então, ele pôde trazer reforços conforme as características. É por isso que o time está apresentando uma melhora. Esse item é muito importante para que a gente repise a questão da significatividade de tu ter o técnico que inicia a temporada, que monta o plantel, já afinado com a diretoria, já ajustado para a sequência de trabalho, e não esse problema que enfrentou o Grêmio, e agora passa a enfrentar o Internacional, que optou por uma troca recente, teve o título gaúcho com o Roger, mas não conseguiu dar sequência de trabalho no Brasileirão, e agora traz também um técnico competente, um argentino extremamente conhecido, bem qualificado, mas que também não foi ele que montou o plantel, ele está conhecendo o plantel, temos que ver se as características que ele quer de um time fecha com o plantel que lhe foi disponibilizado. Então, essas trocas em meio à temporada nunca são positivas, ainda que necessárias ou às vezes inadiáveis. Mas, volto a dizer, eu acho que a dupla Grenal tem falhado em planejamento e não tem faltado dinheiro, não, porque, insisto, os orçamentos continuam milionários. Perfeito. Isso a gente falando dentro do campo. E fora do campo, Ayrton, o cenário político do Grêmio vem tendo mudanças a cada instante surpreendentes. Como explicar toda essa dimensão que o Marcelo Marques tomou no clube? Um gesto gigantesco, dono da Arena, uma ideia clara de ser presidente do clube e uma desistência pouco tempo depois, inclusive se afastando de qualquer proximidade física e geográfica. Como que o senhor vê isso, Ayrton? Eu tenho, primeiro, o maior respeito pelo Marcelo. Primeiro que a doação que ele fez, e foi doação, sim, que não se faça nenhuma ilação, que não faça-se nenhuma ilação em relação ao gesto dele,
evidentemente, ele deu aquele valor para que o Grêmio pudesse solver o seu problema com a Arena. A gente já vê os efeitos são imediatos com a volta da administração para o Grêmio, o gramado já está outra coisa, nós poderemos negociar nosso name rights, nós teremos uma série de implementos que serão trazidos no aprimoramento da gestão Arena, não precisaremos mais pagar aquela mensalidade absurda que se pagava, não perderemos a questão dos sócios, que era direcionada para a Arena Porto Alegrense. Então, são tantas as vantagens que o Marcelo nos trouxe com essa aquisição da administração da Arena, que nós temos que comemorar e sermos extremamente gratos. Já a questão que ele começou a vivenciar, o mundo do futebol ele é bem diferente do mundo empresarial, né? Evidentemente, ele que comanda nas suas empresas um universo de mais de 5.000 funcionários, é uma relação completamente diferente com o mundo do futebol. O mundo do futebol tem a imprevisibilidade, nós temos aqui no Rio Grande do Sul 11 milhões de técnicos, todos entendem de futebol, todo mundo dá palpite, todo mundo acha que sabe, né? E eu tenho uma expressão que eu cunhei, a bola bate na trave e entra, tu é o melhor técnico, tu é o melhor dirigente, a bola bate da trave e sai, tu é o pior técnico, tu é o pior dirigente, tu é o pior jogador. Então o futebol, ele lida com idiosincrasias que não são comuns no empresariado normal. Então, o grande CEO de uma entidade privada não significa que venha a ter sucesso no futebol, e aqueles administradores de futebol, se colocados numa grande empresa, necessariamente não teriam sucesso. Então, é uma relação completamente diferente. Eu acho que o Marcelo veio conhecer o mundo do futebol e, pelo seu pragmatismo, ele não se identificou com tudo que cerca o futebol, né, com as poucas lealdades que o futebol nos traz, e eu acho que isso acabou provocando o seu afastamento, mas ele já está na história do Grêmio, porque a contribuição dele foi extraordinária e nós, gremistas, deveremos lhe ser gratos pela eternidade. É verdade, é uma pena que as coisas sejam assim e que o futebol e esse grupo, muitas vezes fechado, não permita que pessoas com uma cabeça e uma visão diferente, que tanto poderiam agregar, possam fazer parte daquilo sem necessariamente terem essa veia política como preponderante. Isso na política partidária é a mesma coisa. Gente muito boa acaba não se envolvendo por não gostar e não querer fazer parte deste sistema que conduz aí as coisas. Bom, Ayrton, em um cenário de futuro tão desafiador, portanto, na opinião do senhor, como a dupla Grenal pode voltar a ser competitiva e disputar grandes títulos? Não há dúvida que a profissionalização é o caminho, né? Nós temos os exemplos do Palmeiras, né, trazendo uma administração moderna, com uma gestão moderna, o Flamengo, e não é por nada que estão estão disparando no cenário nacional. Tudo começa por uma boa gestão, uma gestão profissional, agregada a pessoas apaixonadas pelo clube, pessoas ligadas ao clube, que eu ainda valorizo muito. Eu volto a dizer, tu poderás ver um executivo que hoje trabalha no Grêmio e amanhã trabalha no Inter. Vídeo exemplo, por exemplo, Rodrigo Caetano, que hoje está na CBF, é um dirigente extraordinário, com uma reputação ilibada. Ele trabalhou no Grêmio, ele trabalhou no Inter, hoje trabalha na seleção. Já o dirigente abnegado, jamais tu vais ver um dirigente abnegado trabalhar no Inter e depois vir trabalhar no Grêmio, né? Então é muito importante que a gente mantenha essas duas relações. Eu acho que eles são imprescindíveis entre si. Precisamos profissionais que estejam lá 24 horas exercendo a atividade do Grêmio, mas precisamos também da história do Grêmio representada na figura dos seus dirigentes, precisamos da história do Grêmio resguardando o patrimônio financeiro do clube, porque, volto a dizer, aquele dirigente que é de coração gremista, o aficionado, ele jamais deixará de ser gremista e se preocupará sempre com a sua história. Eu acho que esta junção desses dois elementos para que a gente possa devolver o Grêmio Internacional ao patamar que são deles,
volto a dizer, a gente até tem beliscado nos últimos anos, aí já tivemos alguns vice-campeonatos, mas nós tivemos uma década de ouro, né, disputando a Libertadores, chegando praticamente a quase todas as semifinais, a dupla Grenal, quando não era um, era outro. Então, esse é o patamar que a gente quer, esse é o patamar que o exigente gaúcho quer, e espero que os dirigentes agora consigam dar este mote importante. Então está certo, grande amigo aí, Ayrton Ruschel, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, foi um prazer bater papo contigo, siga aí fazendo estas muitas coisas que o senhor faz, grande abraço e até a próxima. Bem, eu é que agradeço a toda essa estrutura, da admiração que eu tenho por vocês, pela nossa na cidade de Taquara, aí o nosso Becarrinho, como eu disse, já todas as homenagens que fiz quando da abertura, e me coloco sempre à disposição. O futebol ele é muito rápido, os fatos se alteram com muita velocidade, né? Então a gente está aí, como eu disse, com muita honra à frente do Tribunal de Justiça Desportiva, tentando praticar justiça. Disponibilizei 43 anos da minha advocacia para presidir um tribunal e dar-lhe celeridade e seriedade, como sempre teve, diga-se de passagem, e, ao mesmo tempo, acompanharmos, torcermos para que a dupla Grenal volte ao patamar que sempre foi seu, ao lugar que sempre foi admirado. É muito legal tu viajar para outros estados, conversar com torcedores, verem o respeito e o carinho que eles têm pela dupla Grenal, e é isso que nós devemos manter essa chama acesa para que o futebol continue sempre a alegria do povo. Um abraço e obrigado mais uma vez pela oportunidade e estamos sempre à disposição. Valeu, muito obrigado, sempre uma grande figura. Ayrton Ruschel, conselheiro jubilado do Grêmio, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul, foi o entrevistado desta semana aqui do programa de Carrinho.